O Brasil de 2020 ele é múltiplo. Ainda que pareça ser muito óbvio dizer isso, na maneira como a gente faz análise sobre o Brasil, ainda predomina uma visão una, como se uma determinada análise valesse para a população toda, para o Brasil todo. O Brasil tem impasses, né, questões que já são questões históricas, né, principalmente relacionadas a diversas formas de desigualdade, desigualdade social, desigualdade racial, questões que envolvem território, questões de reconhecimento de direitos quilombolas, indígenas, desigualdade de gênero, questões muito relacionadas à sexualidade. Além de tudo isso, o Brasil hoje tem um desafio que é como o Brasil vai se colocar, e por enquanto, infelizmente, nos últimos tempos, o Brasil tem se colocado de uma maneira trágica, como o Brasil vai se colocar em relação à preservação ambiental. A pandemia, por trazer questões relacionadas principalmente à questão de contágio, né, nos mostra que os corpos, né, ainda que as pessoas possam morar em lugares diferentes, elas possam estar em contextos diferentes, que não está separado, né? Então, ou seja, não tem como pensar uma medida que faça sentido para um bairro da cidade e não faça para o outro, porque as pessoas estão em contato, as pessoas estão em circulação. Não dá para a gente seguir um modelo de segregação que a gente seguia antes. Então, o que acontece numa determinada comunidade é responsabilidade de todo mundo. O que acontece na Amazônia tem a ver com São Paulo, tem a ver com o mundo inteiro. Isso que deveria ser óbvio e que é algo que a gente já sabe do ponto de vista da ciência há muito tempo, passa a ser uma discussão, um debate importante do ponto de vista social, do ponto de vista de políticas públicas. O conservadorismo, ele aproveita de angústias e medos que são legítimos, de pessoas que sentem que investiram num projeto e que não conseguem hoje, por exemplo, ter estabilidade no emprego, não conseguem ter nenhuma segurança, seja por parte do Estado, seja por relações de trabalho. O conservadorismo, ele, apesar de lidar com demandas que são justas e que são reais, as respostas para isso são respostas fáceis e que tentam dar conta de problemas complexos. Ao invés de a gente discutir capitalismo, a gente vai discutir família heteronormativa, como se o retorno a uma família tradicional fosse resolver as coisas, né? E que é uma ficção também. A maioria das famílias não está dentro desse modelo que é propagado, então nem faz sentido efetivamente, né? Num país que tem uma estrutura de escravidão, quanto por cento da população tinha uma família da casa grande? A gente precisa separar o que são as angústias das pessoas e que são legítimas e esses medos da população e como determinados grupos usam esse medo para finalidades políticas ou para fins, enfim, de interesse próprio. Os riscos da democracia são muitos, não, pelo menos o que minimamente a gente tem como democracia, são muitos, mas eu acho que há uma coisa que é preocupante, que é a ideia de que a gente vai conseguir resolver questões que são públicas ou coletivas a partir de uma lógica privada. É a ideia de que o Estado tem que ser cada vez menos responsável pelos interesses da sociedade e o indivíduo ou a família é que precisam assumir essas responsabilidades. A resposta à pandemia deve ficar na mão dos indivíduos que sozinhos vão conseguir responder a ela. Não tem como, porque do ponto de vista epidemiológico, é uma questão que a gente precisa de respostas que sejam coletivas. Então, você tem um movimento forte da ideia de que a educação, da maneira como está colocada, ela teria falido, ou estaria fadada ao fracasso, ou seria um lugar de perigo, e as famílias deveriam cuidar da educação dos seus filhos, por exemplo, dentro dos projetos de homeschooling. Claro que há projetos e projetos da ideia de educar as crianças em casa, mas o problema é, junto com isso, vir com o esvaziamento da educação pública, por exemplo. Como está todo mundo conectado, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, o que acaba acontecendo é que isso só gera um agravamento do problema, porque a gente não consegue resolver questões ou enfrentar questões coletivamente e tenta dar respostas individuais para problemas que só podem ser encaminhados de forma coletiva. Acho que há uma atmosfera que tem a ver com lideranças religiosas e de uma maneira conservadora, que também não são todas as lideranças religiosas que seguem isso, mas lideranças religiosas que apelam para um discurso moralizante, um discurso extremamente conservador, promessas de um endurecimento em relação
à educação, então a educação tem que ser uma educação mais conservadora. Você tem candidatos que vão apelar para que o Estado tenha cada vez mais, seja pautado por um Estado cristão, por exemplo, por uma lógica que seria uma lógica religiosa ou algo assim, que é algo que efetivamente, do ponto de vista político, não tem como um vereador, por exemplo, opinar em relação à atribuição, por exemplo, do Estado ser laico. A questão de candidatos que estão relacionados a forças de segurança, então, militares, ex-militares, policiais, ex-policiais, coisas desse tipo, que são questões em muitas cidades que extrapolam as atribuições do município. Quando você tem, por exemplo, uma cidade como a cidade de São Paulo, que tem uma guarda municipal, você ainda até pode dizer que o município pode tratar de questões específicas sobre segurança. Agora, tem muitos municípios em que as promessas de campanha, elas não condizem com a realidade do que os seus prefeitos e vereadores podem fazer. Então, não necessariamente é o apoio do Bolsonaro, ou não necessariamente um partido específico, mas há uma fórmula, né, que deu certo, né, de ataques aos adversários. Então, há uma determinada maneira de estar na política que pode ser copiada. É difícil dizer, né, uma fórmula de quais seriam os valores, mas tem uma questão específica que é das pessoas conseguirem pensar, fazer uma reflexão sobre se aquele projeto que elas estão votando, ele está atuando em benefício dos próprios grupos, dos próprios políticos, ou se ele efetivamente atende os interesses da população. Eu acho que há às vezes, uma questão que é o quanto a gente, como eleitores, acaba sendo seduzidos por projetos que efetivamente não nos beneficiam, né? Então, o que efetivamente, além de uma performance possa ser muito impactante do ponto de vista da performance pública, mas efetivamente o que isso beneficia a população? Eu acho que essa seria a principal questão a ser ponderada na hora do voto.